Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Everton Crivoy E eu sou o Brendo Martins. e estamos aqui com vocês para mais um CRV Podcast, a prática baseada em evidências. É isso aí. Vamos falar sobre o que hoje, Everton? Diz Hoje aí vamos pra gente. falar, vamos falar sobre tomada de decisão na corrida. Sabe o que é isso? Você está correndo. Uhum. Como que eu decido se eu vou aumentar, manter ou diminuir a velocidade? Eu Eu tô vou olhar a pedalando. minha planilha de treino que o treinador fez pra mim, ou não. Ou não, tem mais coisa por trás aí. A gente vai conversar do o por trás da corrida, coisa que ninguém dá atenção. Normalmente a gente fica só focado em zona, Uhum. planilha de treino, potência, velocidade, pace. Mas vamos começar a entender um pouco mais a minha cabeça, o que acontece com meus pensamentos e a minha tomada de decisão durante essa corrida. Uhum. O que vai influenciar se eu aumento a intensidade, se eu diminuo a intensidade, se eu consigo ou não manter a intensidade, coisas assim, no caso, né? Coisas assim. Então, Uhum. vamos começar definindo assim por algumas coisas. Então, por exemplo, fadiga. Uhum. Eu acho que vale a pena. Uhum. O que é fadiga, né? Pô, tô cansado. A fadiga ela pode ser definida, depende da área que eu tô É trabalhando, tá? multifatorial, né? Multifatorial. Então, se tem algum médico assistindo que trabalha com fadiga crônica, vai falar: não, isso não é fadiga. Dentro da ciência do esporte, a fadiga é a incapacidade de manter o trabalho desejado, Uhum. tá? Exatamente. Que isso significa? Eu estou correndo a 10 km por hora. Eu não consigo mais correr a 10 km por hora, então eu estou em fadiga. Uhum. Eu entrei em fadiga, né? A exaustão é quando realmente eu paro. Eu não Uhum. consigo mais manter, tá? Trabalho nenhum. Mas Uhum. a fadiga é a incapacidade de manter o trabalho desejado. E quem ganha uma corrida? Quem consegue o PR? Aquele cara que suporta a fadiga, Uhum. né? Então acho que isso é importante a gente definir a fadiga, né? Uhum. Que é uma fadiga um pouco mais tardia, no caso, né? E aí, dentro desse contexto, então, de conseguir segurar a intensidade desejada, acontece uma série de fatores no meu organismo. Então, o que acontece? Eu tenho um estresse muscular, eu tenho tendão, eu Uhum. tenho glicogênio muscular, e vamos começar extrapolando tudo isso, né? A gente não para porque eu tive uma fadiga neuromuscular. Uhum. A gente não para porque os estoques de glicogênio muscular foram totalmente depletados. A gente vê na prática muita gente falando isso, né? Ah, você com 3 horas seus estoques estão depletados. Não, isso não existe. A gente fica muito Se longe. depletar, você morreu. Porque já era, né? Bateu as botas. A gente fica muito longe de Sim. depletar estoques de glicogênio, né? O que acontece é que essas alterações todas, elas são enviadas por meio de um feedback, né, Uhum. periférico ali, para o meu sistema nervoso central, que toma uma decisão. Isso é um preço. Será que eu estou disposto a pagar esse preço para continuar correndo? E aí, será que eu vou fazer com essa informação que Uhum. chega? E aí, só que se eu vou te perguntar agora, Breno, vou te fazer uma pergunta. Uhum. Vamos pensar que você treinou hoje de manhã, Uhum. e aí eu vou te perguntar o quanto esse treino foi cansativo. Vamos imaginar que foi muito cansativo. Foi um treino de tiro e nos últimos treinos eu estava chegando à exaustão. Foi muito Estava cansativo. fadigado. Perdi intensidade no final. Então, quando eu penso que foi muito, quando eu falo para você imaginar como é que foi esse treino, você trouxe isso para um nível de consciência, que é uma Uhum. outra briga que tem também muito o que que é subconsciente, inconsciente, consciente, né? Mas vamos estipular aqui que eu peguei toda aquela informação que era consciente e eu consegui expressar isso. Eu Uhum. coloquei no que você falou para mim que foi cansativo. Exato. E não foi uma sensação apenas do meu sistema neuromuscular, não foi só uma sensação do meu sistema cardiorrespiratório, né? Não foi associada apenas ao estresse metabólico. Na minha sensação, não é possível dividir os estresses causados em cada um desse sistema. Na verdade, é uma somatória do que é causado, né, o que foi percebido e eu consigo relatar. Olha, de forma geral, o estresse causado hoje, o cansaço foi 9 de uma escala de 1 a 10. É um somatório de todos os meus sistemas, um estresse total do meu organismo, né? Se a Isso. gente quiser controlar o estresse
dentro de cada sistema, aí sim, a gente vai ter que fazer um teste cardiorrespiratório para ver qual o percentual do seu consumo de oxigênio você chegou, para ver concentração de lactato, de amônia, para ver o que mais? Dano muscular, sistema neuromuscular. Fazer um ultrassom para ver o Exato, estresse né? ali da Porque causou fibra. estresse em tudo, né? Isso é uma maneira, uma representação consciente daquilo que. E aí você usou uma escala, né? Uhum. Que aí o que aconteceu? Teve um cara lá, o Borg, lá atrás, né? Que ele pegou e ele correlacionou, ele criou uma escala, a escala de percepção de esforço de Borg. Uhum. E aí ele correlacionou inicialmente com a frequência cardíaca, por isso que ela vai de 6 a 20. Exato. 6, como se fosse multiplicar 6 por 10, dá 60. 60. Então tá ali num 20, 200, frequência descanso cardíaca máxima, né? máximo. Uhum. Então ele associou, mas depois a gente foi vendo que eu posso usar essa escala para outras coisas. Ela é uma escala que está relacionada e ela facilita eu expressar de uma maneira consciente, só que agora quantificando o que é esse cansaço que eu estou O sentindo. estresse causado, né? Esse estresse causado. Uhum. E aí o que acontece, Brendo? Vamos lá. A primeira vez que você fez uma prova de 5 quilômetros, você não sabia o que era correr 5 quilômetros. Uhum. Então você saiu forte, estava empolgado. Uhum. Eu tava empolgado, super motivado, a sensação de cansaço baixa. Né? Baixa. A percepção de esforço baixa, então tava Um conseguindo monte de entregar. gente correndo junto. Exato. Tinha aquelas pessoas ao meu lado ali, algumas pessoas eu conhecia, não queria ficar para trás. E o que você pensou quando passou o primeiro quilômetro? Você ainda estava bem. E você eu falou, pensei, cara, acho que dá para manter. Vou estourar. Vou estourar. Se der, eu tento aumentar um pouquinho mais, vamos ver até onde eu consigo ir. Quando chegou no 3,5, como é que tava? 3,5? Ferrou. Ferrou, né? Não dava, né? Acho que eu vou ter que caminhar. O que tava tão fácil, na verdade, eu me ferrei, né? E aí Com a você tua experiência. terminou dolorido, terminou arrastando a prova, né? Uhum. Exato. Mas aconteceu alguns fatores, vamos imaginar, né? Aconteceu alguns fatores, assim. Meu cansaço estava extremamente alto, estava começando a doer, eu já estava pensando que não ia conseguir, e eu não tinha mais valor naquilo. O que eu vou ganhar se eu correr mais 1,5 km com todo essa dor, todo esse estresse que está sendo causado, né? Então, eu não ia ganhar nada com aquilo. Então, vamos imaginar que eu caminhei. Caminhou. Segue a vida. E segue a vida e vamos embora. Uhum. E aí o que acontece? Quando o Brendo fez essa primeira prova, quando ele foi fazer a segunda prova, ele já tinha um template, uma ideia de que se eu chegar no terceiro quilômetro com a mesma percepção de cansaço ou de esforço demandado do que eu fiz da primeira vez, eu vou quebrar e eu não vou completar. Então aí eu ajustei diferente, só que agora eu fiquei um pouco com medo. E aí eu terminei a prova muito bem. Uhum. Fui muito mais conservador. Foi muito mais conservador. Na terceira prova, você já teve uma experiência em que você quebrou. Do que eu não consigo fazer. Uma experiência que você conseguiu entregar mais. Eu sobrei um pouquinho, não fiz o melhor que poderia ter sido feito. Agora eu vou aprimorando esse meu template. E aí, com esse template aprimorado pela minha experiência, durante a prova agora, eu vou sempre comparando como eu estou me sentindo nesse momento e como eu deveria estar me sentindo para esse momento, baseado nas minhas experiências prévias. Uhum. Então, agora o tempo inteiro, o Brendo saiu motivadaço, saiu rápido, porque estava um amigo dele correndo com ele. Isso é o que a gente chama de comportamento de manada, comportamento de rebanho. Você acaba seguindo todo mundo. E aí você falou, opa, a percepção que eu tava, agora ela tá diferente dessa percepção, né, que eu deveria estar. E aí eu tenho que tomar uma decisão, que é continuar na intensidade mais alta, reduzir a intensidade ou aumentar a intensidade, né? Então, aumentar a intensidade, manter a intensidade ou reduzir a intensidade. Meu amigo que está correndo mais rápido do que eu deixo ele embora antes. Vai embora, senão eu não vou conseguir completar o que eu preciso fazer. E isso que a gente trouxe é uma decisão, todo esse contexto que eu trouxe para você agora, é uma decisão racional. É uma decisão que, se a gente vai para a teoria do Daniel Kahneman, de pensamento rápido e devagar,
ele traz que a gente tem pensamentos heurísticos rápidos, que é uma tomada de decisão rápida, e eu tenho pensamentos racionais lentos, né? Só que se eu tiver esse pensamento todo na prova lento, hoje eu não, na outra prova passada, agora a minha frequência cardíaca, para o ritmo, para a minha ventilação, para o meu amigo, eu gasto energia. Eu não tenho esse tipo de tomada de decisão tão racional. Eu vou ter uma tomada de decisão heurística. Então, quanto mais experiência eu tenho, mais rápido eu consigo tomar essa decisão e melhor o meu ajuste dessa decisão. Decisões mais assertivas, né? Decisões mais assertivas. Essa é a diferença do expert e de alguém que está começando. Né? O expert, Exato. só de ouvir o barulho da passada de alguém que está atrás dele, ele já sabe qual o ritmo tá. Se ouvir a respiração, ele sabe se o cara está cansado ou não, mas não é uma coisa que ele tem que ficar raciocinando sobre isso. É uma tomada de decisão rápida, que ele nem sabe muito ao certo essa tomada de decisão. Ele não gasta energia, ele é mais econômico nisso. Então, a primeira tomada de decisão que eu tenho é essa. Eu comparo como eu deveria estar, como eu estou me sentindo. E isso você não vai ficar racionalizando. Vai acabar acontecendo naturalmente. Quanto mais experiente eu sou, melhor vai ser essa minha capacidade de tomar a decisão. Certo? Certo. Eu tenho uma pergunta para você. Atletas, eles podem ter uma maior capacidade de suportar um estresse do que atletas amadores, por exemplo? Tipo, dois indivíduos que estão com a mesma sensação de esforço, eles necessariamente vão quebrar ou conseguir sustentar a mesma quantidade de tempo? Ou terão fatores que influenciarão isso? Por exemplo, cara, eu vejo atletas amadores assim, chegando na fadiga e caminhando, enquanto atletas profissionais estão ali quase vomitando, passando mal, fazendo careta, mas conseguindo sustentar até o final de uma corrida, né? Caindo, desmaiando, vomitando. O que tem de explicação por trás para essa diferença de comportamento? Essa diferença, ela não está nem relacionada ao nível de desempenho, mas está adicionada a uma coisa bem bacana, que é how bad do you want it? O quanto você realmente quer isso. Então, independente se você é profissional ou amador, é uma tomada de decisão que está relacionada entre o que você já trouxe de conceito, que é risco e benefício. Então, eu tenho a minha percepção de esforço, que eu deveria estar. Eu tenho a percepção de esforço que eu estou. E aí, dentro desse cenário, a minha tomada de decisão ainda vai ser permeada pelo o quanto eu quero aquilo e o quanto vale a pena eu suportar aquele estresse para conseguir aquilo que eu quero. Então, o que é o risco? Cara, tô cansado, começou a doer, comecei a hiperventilar, tá ruim, tô tendo que fazer força para correr. O que é o benefício? Vou bater o meu RP, vou ganhar do meu amigo. No seu caso, não vou ter que pagar os R$500 de volta pro Everton da inscrição da SP City. Né? Então, tudo isso são os fatores que um pesquisador chamado Marcora ele vai colocar como motivação potencial também. É o que está te motivando a continuar fazendo aquela prova. Então, eu tenho o risco e o benefício. Tá? Se o meu benefício, eu entender que meu benefício ele é maior do que o meu risco, eu vou continuar fazendo força. Você vai continuar sofrendo. Você aumenta a sua capacidade de sofrer, né? Eu vou me permitir ficar ainda naquela sensação desconfortável. Se eu entender que é o contrário, que já não vale a pena, que é o que você trouxe, não, eu já quebrei minha primeira prova, tá doendo tudo, não vale a pena ficar correndo, eu vou parar. E às vezes eu posso parar mesmo não estando cansado, mas só porque eu percebi que eu já não ia atingir aquele objetivo que estava proposto. Você fez um estudo sobre isso, não fez? Comparando a tomada de decisão de ciclistas, comparando ele contra ele mesmo, um pouquinho melhor e um pouquinho abaixo. Como é que foi esse estudo? Explica pra gente aí. Isso, a gente fez um estudo em que ele vinha pro laboratório e a primeira coisa que a gente falava para ele é o seguinte, você tem que fazer o seu melhor tempo possível, um time trial. Então ele vai pedalar contra ele mesmo ali durante 10 quilômetros, era um velódromo virtual, ele tinha espelhado na frente dele esse velódromo, ele se via pedalando, via as variáveis ali, de algumas variáveis, e aí ele pedalava. Tá, a primeira coisa que ele fez então foi um time trial de 10 quilômetros. Ele chegou e fez 10 quilômetros o mais rápido possível. O mais rápido possível. E a gente ia perguntando para ele, qual a sua percepção de esforço?
Então a percepção de cansaço ela ia subindo, 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 e ela só chegava no máximo no final, tá? Aí a gente perguntava para ele também uma outra coisa que é importante, que é a gente usa uma escala chamada de feeling scale, uma escala de sentimento que ela vai mensurar o seu prazer e o desprazer durante a atividade. Então toda vez que o esforço ficar muito alto, eu começo a sentir um desprazer na atividade. E aí o que acontece com esse desprazer, né? Me dá vontade de parar, tá? Porque vai ficando chato fazer aquilo. Então existe uma zona de prazer ali dentro do exercício. Quando o exercício é muito intenso, eu começo a ter desprazer. Então quanto mais a percepção de esforço vai subindo durante a prova, a percepção de prazer vai diminuindo durante a prova, e aí pode até se tornar tão desprazeroso a ponto de eu parar de correr. Então a gente ia perguntando para ele como é que estava o prazer. E a gente ia perguntando para ele também a autoeficácia, numa escala de 0 a 10. E a autoeficácia, assim, o objetivo que a gente colocou para ele era fazer o melhor tempo possível. E a gente perguntava para ele, o quanto você acha que vai conseguir cumprir o objetivo proposto de 0 a 10? E ele respondia para a gente. Então a autoeficácia dele ficou meio que alta o tempo inteiro. Ela variou apenas no final da prova, né, num time trial, e ele tentou entregar o melhor que ele podia. Só que aí ele voltou mais 2 vezes para o laboratório. Uma vez que ele voltou para o laboratório, ele competiu contra o que ele achava ser outro ciclista. Mas era ele mesmo, 10% com a estratégia, com a potência ali, 10% abaixo do que ele fez do time trial. Então, é possível de se vencer. Se ele entregasse o melhor dele novamente, ele ia vencer. Ele ia vencer. É o que a gente chamou de adversário lento. Mas era ele mesmo, achando que estava competindo com outra pessoa. E na outra vez que ele voltou para o laboratório, era ele mesmo competindo agora, né, contra 10% mais alto. Um adversário superior. Então, que era praticamente impossível dele vencer. Tá? E aí o que acontece quando ele compete contra 10% mais baixo? O que acontece? A percepção de esforço sobe igual durante a prova. Só que o prazer e a autoeficácia mudam. Então, quando ele partir do 3º quilômetro, mais ou menos, ele já percebeu que ele estava quase uma volta na frente do adversário, talvez, ou meia volta na frente, a autoeficácia dele, você vai conseguir cumprir o objetivo proposto? E qual era o objetivo proposto? Ganhar do adversário. Vou, tá 10, eu sei que eu vou ganhar. Como é que está a sua percepção de prazer? Mesmo a percepção de esforço subindo, lembra o que acontece quando ele está sozinho? A percepção de prazer vai caindo. Né? Só que agora ele sabia que ele ia completar o objetivo proposto, a percepção de prazer se mantinha. Ou caía mais lentamente. Estava relacionado com o fato dele estar conseguindo vencer, né? Conseguindo cumprir o objetivo. Eu tenho certeza de que eu vou cumprir, minha autoeficácia tá alta, meu prazer tá alto, mesmo eu estando mais cansado, ou no mesmo nível de cansaço. Por quê? Porque eu sei que eu vou entregar o proposto. E quando ele vai, lógica isso. E quando ele vai para o adversário mais rápido que ele ia perder de qualquer jeito? Aí lascou, né? Porque aí no 3º, 4º quilômetro ele já viu que ele não ia pegar. Para a mesma percepção de esforço, a percepção de esforço não mudou, ela subiu de acordo com a distância da prova, a autoeficácia dele despencou, e aí a percepção de prazer dele despencou. Ficou muito baixa, a ponto de alguns atletas, por uma percepção de esforço moderada, pararem a prova, porque o desprazer estava tão alto, e quando o desprazer está tão alto, ele percebe que ele não vai conseguir cumprir o objetivo, a autoeficácia cai, quem que aparece? A dor, a vontade de parar, os pensamentos negativos. E aconteceu 2 coisas diferentes, né? Sobre o final do time trial. Conta pra gente como é que foi o final do time trial, quando ele venceu o simulador e quando ele perdeu. Como é que foi o final Então, também tem 10 quilômetros? o sprint final, né? A tomada de decisão no final. Você tá tão cansado quanto, mas o comportamento é diferente. Na verdade, quando ele ganha do adversário, ele não chegou pegado com o adversário. Então ele já sabia que ele já ganhou. Ele não precisa fazer o sprint final. Sim, ele sustentou. Ele sustenta. Quando ele perde, ele já sabe que ele perdeu. Então ele também não faz o sprint final. Quando ele faz o sprint final? Quando ele está no objetivo, por exemplo, nesse estudo, que era o melhor tempo possível. Então ele entrega o máximo que ele pode no final do esforço, desde que essa entrega
gere o benefício que ele espera conquistar, que é o melhor tempo possível, é o PR ou ganhar de alguém. Muito provavelmente, se ele estivesse chegando muito na cola, Muito próximo, o adversário ia estivesse influenciar, próximo, né? ele Sim. ia dar um sprint. Sprint para ganhar, para dar distância. Então, o assim por diante. sprint também é influenciado pela tomada de decisão. Se você tá ganhando com uma boa vantagem, se você tá perdendo com uma boa vantagem, não vai não influenciar. preciso entregar no final, tudo aquilo né? no final, né? Então, ó que legal. Então, a autoeficácia precisa ficar alta, o prazer desacopla da percepção de esforço, e mesmo eu estando cansado, eu sinto aquela atividade prazerosa e eu entrego mais do que eu deveria, né? Aí a gente usou algumas teorias, a gente trouxe um processo de tomada de decisão, a gente trouxe um processo da teoria do governador central, do Noakes, a gente trouxe uma teoria do modelo psicobiológico do Marcora. São várias teorias da tomada de decisão no esporte, né? Eu tive o prazer de publicar alguns estudos nessa linha, junto com o Andrew Humphrey, um pesquisador inglês, na tomada de decisão, percepção de prazer no esporte. E quanto que isso influencia você que está aí treinando, você que corre? Que eu uso isso na minha vida? Como é que eu influencio essa questão ali? Eu, sendo um atleta amador, que nesse momento eu não consigo competir com meus amigos, que estão correndo um pouco mais rápido do que eu. Os outros meus amigos que eu sou mais rápido no treino, então não vou competir de qualquer jeito também. Mas como é que eu consigo me motivar, me automotivar para eu conseguir fazer tempos excelentes assim dentro do que é possível agora? Legal. A gente pode usar isso de diferentes maneiras, tá? Uma delas, primeiro, é procurar um grupo que ele te desafie, mas ele não seja muito melhor do que você. Se você estiver num grupo que é muito melhor do que você, sua autoeficácia vai cair, seu prazer em treinar aquele grupo vai cair, porque vai ser sempre muito forte. Você vai ser sempre o último ali, vai estar muito fora da sua realidade. Então você tem que procurar um grupo que ele é um pouco melhor do que você. Tá? Esse efeito grupo, ele é muito importante. Porque você fica com a sensação de que, putz, se eu treinar mais um pouquinho, eu acompanho de fato. Se eu entregar mais um pouco, eu acompanho. E aí o grupo vai todo crescendo junto. Parece que no Quênia, assim, né, um dos principais fatores do porquê que esses caras correm demais, né? Lógico que tem o fator biomecânico, tem o fator de termorregulação pelo ambiente, tem um fator social que eles correm desde pequeno, porque é o que eles têm para fazer ali, para conseguir, pelo esporte, sair da condição que eles estão atual, que é muito que aparece com o Brasil também, com o futebol. Sim, tem tudo isso. Mas também tem o fator de grupo, né? Então você pega para treinar num pelotão no Quênia com 10, 15, 20 corredores, com tempo de 2 horas e 10, 2 horas e 15 na maratona. Aqui no Brasil, se você tiver 2 pessoas no Brasil inteiro que tem esse tempo na maratona, é muito, né? Então a gente não consegue colocar nem esses caras para treinar junto, né? Então lá eles têm esse grupo treinando junto o tempo inteiro. E isso é importante. Então procure um grupo que te exija, mas não exija tanto a ponto de você não conseguir acompanhar. E isso é legal porque a gente traz um monte de coisa de teorias da psicologia, teorias, o Daniel Kahneman, a teoria da psicologia da economia, né? Ele ganhou um prêmio Nobel de economia, né? E a gente trouxe para dentro do esporte. Então isso você pode também usar na sua vida, né? Sempre procure um grupo que faça você crescer. O seu ambiente te puxa para baixo ou para cima. O seu ambiente puxa para baixo para cima. Quando você percebe que você é o melhor da mesa, mude de mesa, né? Tem até essa ideia, né? Ou mude de mesa com todos os seus colegas, né? Mas se desafie, né? Busque alguma coisa diferente que vai te motivar. Esse é um ponto, tá? O outro ponto, vamos ser mais agora pessoal dentro da prova mesmo. O que a gente faz que funciona muito com os nossos atletas que estão na assessoria de corrida? A gente determina as estratégias de prova. Então, o que eu faço? Lembra que eu falei que toda vez que eu observo que eu vou atingir o objetivo, a minha autoeficácia aumenta, o meu prazer aumenta e eu suporto um esforço mais alto? Então, a gente faz isso. A gente traça objetivos. A gente chama de goal setting. Né? Então, eu traço metas dentro de uma prova. Então, você vai passar, Brendo, você vai fazer 10 quilômetros, você vai passar, eu quero que você faça os 2 primeiros quilômetros para um pace de tanto. Depois você vai passar o 4º quilômetro, o 5º quilômetro, um pace de tanto. Depois o 7º quilômetro, um pace de tal. No final, pá. Então eu coloquei metas. Você atingiu os 2 quilômetros, você fala, opa, tá dando certo. Talvez eu consiga. Tá legal. Eu acho que eu vou conseguir. Motivei. A autoeficácia sobe. Aí eu atingi o segundo, opa, tô cansado pra caramba, mas eu vou entregar, eu vou entregar.
e aí você consegue manter o esforço, né? Então, é o tipo de coisa que a gente consegue, sem brincar, melhorar assim, de 2 minutos, o RP de um atleta só colocando a estratégia de prova para ele, Sim. né? Porque eu tô dando esse autoeficácia, manipulando o prazer, manipulando de alguma maneira a tomada de decisão. Então, você que corre aí, não pense assim no tempo, eu quero fazer os 10 quilômetros para abaixo de 1 hora, quero fazer os 10 quilômetros para abaixo de 50 minutos. Não, trace essa estratégia. Fala, tá, dentro dos 50 minutos, como que eu vou desenhar essa estratégia? E não é simplesmente pegar e falar assim, 50 minutos, então eu tenho que fazer 5 minutos o quilômetro. Então eu vou colocar 5 minutos e acabou. Não é isso, porque se você fizer isso, você quebra, porque ninguém corre num pace constante a prova inteira. A gente tem variações. Vai correr qualquer prova aqui em São Paulo, você vai ter 4 quilômetros de subida. Você vai ter Aí subida. você vai ter que ajustar. Você vai ter Exato, descida. vai ter descida. Você vai ter o cansaço acumulado, o trabalho acumulado. Então, por exemplo, tem estratégias que aí você vai ver qual que você responde melhor, mas você pode começar lento e ir subindo aos poucos. Você pode começar rápido e ir caindo. A gente usa muito uma estratégia que chama J invertido, onde a gente usa essa motivação potencial na saída, o atleta sai mais rápido, aí ele sente esse impacto, cai um pouco, acha a velocidade de cruzeiro e no final ele aumenta de novo. A gente usa muito esse J invertido. Um pouco mais rápido no começo e no final, né? O meio é sustentar ali. O meio é sustentado, então a gente usa muitas estratégias. Uma outra coisa que quem corre sabe muito, que quando eu começo a ficar cansado, eu começo a ter pensamentos, eu começo a focar o meu pensamento cada vez mais internamente na dor. Então, pô, tá doendo, tô sentindo a perna, comecei a sentir o joelho, minha respiração tá muito alta, né? E fica difícil eu tirar o pensamento associativo, assim, eu tenho que dissociar esse pensamento. Eu tenho que pensar em outras coisas. Eu tenho que tentar entrar no tal do estado de flow. Eu tenho que tentar pensar em outras coisas que vão fazer com que eu corra, mas tirando esse foco interno da minha percepção. Quanto mais cansado eu tô, mais eu vou focar na minha percepção. E aí eu começo a ter pensamentos negativos que podem afetar negativamente. Que vão afetar negativamente a minha corrida. E pensamentos positivos? Uma autoconversa motivante influencia positivamente? É isso aí. Uma das estratégias é o self-talk, ou talk out loud, né? Que é o falar em voz alta. Só que vai ser meio... Eu não gosto desse porque é meio... Eu tinha um atleta que gostava. Mas é meio maluco. Todo mundo né? que consegue ficar confortável fazendo isso, né? Ele tava correndo e ele ficava, vamos lá, você pode, vamos lá, você consegue. A ideia é você ficar repetindo frases Eu já fiz isso algumas vezes. Eu faço, mas eu faço internamente. Quando eu tô muito motivado, tem algo importante pra mim. Sabe aquela transição onde quando não tenho recompensa, eu quebro? Então, quando eu chego naquele ponto e eu tenho algum fator importante por trás, eu chego nesse nível, né? Tipo, vamos, Breno, cara, você vai aguentar, aguenta mais um pouco, bora. Você treinou pra isso, vamos embora, eu começo você a pode. falar alguns palavrões assim, me motivar. Cada um tem o seu jeito, né? Sim. Aí eu consigo sustentar um pouquinho mais. Então eu sei que funciona. Então quando eu tô nessa transição de tipo, vou quebrar, mas eu consigo sustentar um pouquinho mais, essa é uma das formas que eu escolho. Mas assim, raramente eu faço isso, né? Tipo, no final de alguma prova e aquela prova é importante pra mim por algum motivo, né? Não, e a ciência mostra isso, que você deve falar com você. Por quê? Esses pensamentos que você vai tendo, tipo, puta, tô com dor, não vou aguentar. Nossa senhora, por que eu tô fazendo isso? Eu não tô aguentando, eu vou quebrar. Nossa, tá doendo aqui, tá doendo meu joelho. Nossa, senti aquela lesão antiga. Esses pensamentos, eles são gerados justamente para você parar. Porque esse somatório todo ali da tomada de decisão, por que você tá fazendo isso? Né? Por que você tá expondo esse risco? Risco não é um risco real, mas por que você tá submetendo seu organismo a esse estresse? E aí, se você ficar pensando, não, eu posso, vamos lá, eu posso, você quebra esse pensamento negativo e isso cientificamente mostrado que você consegue manter a intensidade do esforço. Sim, é igual quando você tá chegando também no final de uma prova, de uma maratona, tá doendo pra caramba, aí você tá sofrendo ali, desprazeroso pra caramba e você começa a ver o público, a galera começa a falar pra você, vamos, tá acabando, ainda mais quando você vê pessoas conhecidas. Nossa, eu lembro que uma das últimas provas que eu fiz, tava dolorido pra caramba, eu tava correndo olhando pra baixo. Aí eu escutei meu nome sendo gritado. Eu subi o queixo assim e acelerei até o final. Cheguei morrendo, passei a linha de chegada exausto, doendo. Não conseguia falar com ninguém, mas eu só cheguei desse jeito porque eu escutei o meu nome ser falado.
É isso mesmo, Vamos, é isso acelera, mesmo. continua. É isso, perfeito. É a Muito louco, né? motivação. A motivação pode ser externa, né? Pode ser o grito do seu nome, pode ser sabendo que alguém tá te vendo. Por exemplo, pode ser o Strava. Você tá correndo, mas você sabe que vai aparecer seu treino no Strava Uhum, e todo mundo vai ver, vão te dar kudos ou não. Isso, a motivação, ela depende de cada um. uhum. Eu Muito tenho que individual achar a ainda minha, assim. é Tem individual, gente que tá? pouco se importa para fatores externos. E se eu falar, tipo, te dou um tênis, você vai correr pra caramba. Tem gente que não tá nem aí pro Essa é tênis. uma das opções, por exemplo, né? Então, um atleta profissional, ele depende daquilo ali, para ele conseguir um patrocínio, o prêmio do final da prova, né? Então, quando ele tá ali, ele precisa dar um sprint para alcançar o cara que tá à frente, precisa dar um sprint pro cara de trás onde passar, é muito diferente do amador que só vai bater o RP, que vai pouco influenciar. Então, por exemplo, o amador que vai bater um RP, ele pode se motivar pensando, tipo, eu só vou eu só vou comprar a próxima inscrição da prova que eu quero se eu conseguir fazer abaixo desse tempo. Então, tem uma motivação extra para conseguir sustentar um estresse no final de uma prova. Comprar um tênis que eu quero, ou algo do tipo, assim, sabe? Então, a gente consegue se motivar também, além de você ter essas metas é, de 2, 4, 6 quilômetros, como você falou, né? As metas dentro da corrida, você pode colocar uma recompensa ao final também, dependendo do seu objetivo, né? Também, se você responder a isso, pode Uhum. ser, né? Vou Bem me dar um individual mesmo. prêmio, Exato. é muito louco. E sabe uma coisa também que é legal? É o risco, né? A gente falou muito de risco, mas assim, como você se comporta na vida tem muito a ver com como você vai definir sua estratégia de prova também. É como você vai se comportar na prova. Então, pessoas que são mais tomadoras de risco Uhum. na vida também são mais tomadoras de risco durante o esforço, normalmente. Uhum. E elas aceitam estratégias mais arriscadas. Elas suportam maior esse risco. Elas Uhum. ousam mais dentro do esporte. Pessoas que são mais conservadoras, não gostam de ter esse risco tão alto, elas dentro do esporte elas acabam usando estratégias mais tranquilas. Conservadoras Não mesmo, né? significa que um vai ser melhor do que o outro, mas significa que se você talvez uma largada rápida funcione para um risk taker, mas Uhum. ela não vai funcionar para o cara mais conservador, porque a hora que ele sentir aquele cansaço tão rápido no começo, já vai ativar toda essa tomada de decisão mais conservadora e ele já vai, a percepção dele de esforço já vai mais pro alto, a percepção de prazer dele já vai cair, a autoeficácia dele vai cair, Sim. porque ele não acredita que ele vai conseguir fazer aquilo. Uhum. Então você precisa de uma estratégia mais conservadora. Então é aquelas pessoas que precisam de uma estratégia progressiva, onde ela sai lento, vai Uhum. sentindo a prova, no final vai soltando. É muito do perfil do atleta, Os, exatamente. os que são mais gostam, não, vamos ver, vou morrer, mas vou morrer atirando, né? Eu sou mais desse, né? Eu morro, mas morro atirando. Eu já saio mais rápido, eu gosto de Uhum. aproveitar essa saída da Tá prova. doendo, mas eu sei que eu correria esse risco. Tá acontecendo, vamos suportar. Eu sabia que ia acontecer de fato. Acho que, pelo menos na minha cabeça, eu acho que era isso que a gente tinha para trazer para hoje. Mais alguma questão importante, relevante? Não, acho que era isso. A gente. Como que eu vou usar essas variáveis, né? Eu acho que a corrida ela é muito mais do que zona de treino. Ela é muito Sim. mais do que frequência cardíaca, ela é muito mais do que lactato, ela é muito mais do que limiar. Uhum. A corrida é um processo de tomada de decisão. E muitas vezes a gente não olha para isso. Os treinadores têm que começar a olhar para isso. São ajustes que eu entendendo o perfil de quem é o atleta. E na conversa você Tira o melhor entende. dele. Uhum, Eu exato. tenho um atleta que é conservador, que tem medo de quebrar, que não suporta a dor, qualquer dorzinha já reduz a intensidade, já quer mudar o treino. E eu tenho atleta do outro lado que é o leãozão, aguenta Se for qualquer dor conservador, e se diminui a arrebenta autoeficácia inteiro. também. Só que esse também se arrebenta inteiro porque ele vai com dor mesmo. Esse eu Uhum. preciso segurar. E na hora de traçar a estratégia de prova, todo esse perfil psicológico, ele tem que ser utilizado ali também. Uhum. E aí você que está ouvindo, o que você vai começar a fazer? Você vai se entender se você gosta mais de sair rápido e ficar mais cansado e depois ajustar. Se você gosta de ser mais conservador, bota metas na sua prova, bota objetivos fracionados no que você quer. Procure fatores de motivação internas ou externas, né? Para que você melhore toda essa estratégia de prova. Você vai ver que você vai começar a render muito mais. Seu RP com certeza vai quebrar. O que a gente faz na nossa assessoria, né? A gente consegue RPs em cima de RPs e RPs e RPs. E nosso motivo lá não é RP. Nossa proposta lá é saúde, qualidade de vida, longevidade. O desempenho e a performance, ela é secundária.
Todo mundo gosta de bater o RP porque você fica mais motivado ainda, né? Uhum. A gente trabalha com desempenho, né? A gente trabalha com desempenho Sim, quando também. você tem RP, aumenta sua eficácia também. Mas a gente, conforme se eu melhorar o meu RP, eu começo a acreditar mais em mim, melhora a minha confiança, exato. Até melhora mais no seu treinador também, no a processo. confiança no treinador e todo o processo, né? Então é um contexto bem bacana, mas é uma área que eu gosto muito, ainda quando a gente fala de endurance muito deixada de lado, as pessoas não gostam de entender toda essa complexidade da tomada de decisão, mas para mim o que faz um atleta ganhar ou não é a parte fisiológica. A parte fisiológica, ela sustenta, eu tenho capacidade fisiológica de sustentar aquele determinado trabalho. Agora, a minha tomada de decisão para continuar ou reduzir numa situação ali em que eu sou exposto a uma percepção de desconforto muito alta, como que ela é? Como que eu vou conseguir perceber isso, né? Fadiga não é depressão de carboidrato, não é lactato. Fadiga é tomada de decisão. Tem, lógico que toda essa parte fisiológica altera, influencia na sua tomada de decisão. Mas se eu vou reduzir a velocidade ou se eu vou continuar, é uma tomada de decisão que depende de todos os fatores que a gente trouxe aqui, resumidamente. Boa, excelente. Obrigado pela aula, Everton. Último recado? Bora lá, vem treinar corrida com a gente. Temos ali assessoria de corrida. Isso. Pode procurar, manda lá o seu recado, vem correr com o nosso grupo. Segue lá nas minhas redes sociais, @EvertonCrivoy, @crv.sportscience. A CRV Academy também. Me siga lá no Instagram, Brendo F. Martins. Assessoria, se vocês se interessarem, entre em contato com a gente, que a gente passa todas as informações também. Mas beleza? tem lá o @RunForUSP e o @Espaço Corrida. Isso, excelente. Se interessou sobre o tema, ficou com alguma outra curiosidade, deixa uma pergunta aqui embaixo que a gente vai fazer questão de responder. Alguma sugestão de tema também, fica à vontade para deixar aqui o seu comentário. Espero que tenha gostado e até a próxima sexta-feira com um novo episódio. Bora, Tchau. vou traçar minha meta para a prova. Valeu!